A leitura bíblica está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo de número 1. No princípio, não havia luz, não havia forma, não havia caminhos, havia apenas o vazio, mas havia Deus. A Bíblia não começa com o problema, ela começa com Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso nos ensina algo poderoso. Antes de existir qualquer cenário difícil, crise, qualquer impossibilidade, Deus já estava presente. Quando Deus começa algo, Ele não pede permissão ao caos. Ele não consulta a escuridão. Ele não negocia com o medo. Ele simplesmente fala e tudo passa a existir. Talvez hoje a sua vida esteja parecendo sem forma. Talvez seus sonhos estejam confusos. Talvez o seu coração esteja cansado de tentar e não ver resultados. Mas o mesmo Deus que começou a criação do nada é o Deus que ainda começa histórias do zero. O mundo só foi criado porque Deus decidiu começar. E quando Deus começa, ninguém pode impedir. Não é a opinião das pessoas que impedem o projeto de Deus. Não é a falta de recursos que impede um plano de Deus. Não é o seu passado que consegue cancelar o que Deus decidiu gerar. Quando Deus libera uma palavra, não existe inferno, não existe oposição, não existe limite humano capaz de parar aquilo que nasce no céu. O problema não é o tamanho da sua luta. O problema é que muitas vezes esquecemos o tamanho do nosso Deus. Deus não começou a criação com ferramentas. Ele começou com a sua voz. E ainda hoje, quando Deus fala, a vida se move. Quando Deus fala, as portas se abrem. Quando Deus fala, aquilo que estava morto começa a respirar de novo. Talvez você esteja olhando para a sua situação e pensando: já passou tempo demais, já falhei demais, já perdi demais. Mas Deus não trabalha com o seu relógio. Deus trabalha com um propósito. Aquilo que Ele começa, Ele sustenta. Aquilo que Ele gera, Ele protege. Aquilo que Ele libera, Ele mesmo acompanha. Hoje, Deus quer começar algo novo na sua vida. Não importa como você chegou até aqui. Importa quem está falando com você agora. Se você precisa de um novo começo, se você precisa que Deus intervenha, se você precisa que a voz do céu volte a trazer direção ao seu coração, abra agora o seu coração diante do Senhor e diga para Deus, aí mesmo onde você está: Senhor, comece em mim aquilo que só o Senhor pode fazer. Porque quando Deus começa, ninguém pode impedir. E agora, ore comigo com fé. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença, reconhecendo que Tu és o Deus do princípio, o Deus que cria, o Deus que chama à existência aquilo que não existe. A Tua palavra declara que no princípio foi o Senhor quem criou os céus e a terra. E nós cremos que o mesmo Deus que começou a criação continua começando obra na vida dos Teus filhos hoje. Pai, nesta hora nós colocamos diante de Ti a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos e o nosso ministério. Há situações que aos nossos olhos parecem sem formas, vazias e confusas. Há áreas de nosso coração que estão cansadas, feridas e sem direção. Mas nós declaramos pela fé que quando o Senhor começa algo, ninguém pode impedir. Senhor, começa agora aquilo que só o Teu poder pode realizar. Onde havia caos, libera a ordem. Onde havia escuridão, libera a luz. Onde havia portas fechadas, libera caminhos. Onde havia morte, libera a vida. Cala agora toda voz contrária, toda palavra de derrota, toda sentença que não veio do céu. Nós rejeitamos, em nome de Jesus, todo medo, toda incredulidade, toda paralisia espiritual. Nós recebemos nesta hora a Tua voz sobre a nossa história. Assim como no princípio o Senhor falou
e tudo passou a existir. Fala agora sobre a nossa vida, fala sobre a nossa família, fala sobre o nosso futuro. Sustenta aquilo que o Senhor está começando, guarda aquilo que o Senhor está gerando, fortalece aquilo que o Senhor está levantando. Nos entregamos totalmente o controle em tua mão, confiando que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E declaramos pela fé e pela autoridade no nome de Jesus: o que Deus começa na nossa vida, ninguém poderá impedir.